Olá, eu sou Titi Vidal, tô aqui para falar sobre o eclipse solar que acontece no dia 8 de março. Bom, todo eclipse solar sempre acontece numa lua nova, então a gente está falando de uma lunação, que é algo que acontece todo mês, e é sempre indicação de que um novo ciclo está começando. Então, como toda lua nova, é um momento para inícios, é um momento para mudanças. Sendo um eclipse, a gente tem uma mudança mais profunda, algum acontecimento normalmente mais significativo. E onde esse eclipse cai no nosso mapa, pode ativar assuntos e trazer mudanças ou pedir mudanças naqueles aspectos. O eclipse solar também sempre pode trazer coisas à tona, né? A gente tem até um resquício aí do que os antigos pensavam, que acreditavam que o eclipse era sempre um sinal de mau augúrio. Por quê? De repente, o dia virava noite, o eclipse não é visível sempre no mesmo lugar, então também não se sabia que era um evento assim tão frequente. Hoje a gente sabe que acontecem vários eclipses ao longo do ano, pelo menos 2 eclipses do Sol todos os anos, né? E apesar da gente não relacionar mais a uma tragédia ou algo catastrófico, a gente sabe que ele com certeza ativa alguma coisa, traz coisas à tona, provoca mudanças. Sim, e obriga a gente a olhar para algum aspecto da nossa vida, para alguma área ou para algum assunto. Esse é um eclipse que acontece no signo de Peixes, então é um signo bastante emocional, então a gente pode entrar em contato com emoções e sensações muito profundas, coisas que vêm à tona, eventualmente até situações do passado que estão pedindo cura, que estão pedindo movimento, que estão pedindo transformação. Como é um momento de escuridão, a gente não tem a luz da lua nem a luz do sol, a gente tem essa necessidade mesmo de se voltar para dentro. Então pode ser uma espécie até de chamado, um momento até muito propício para reflexão e até para o autoconhecimento. E para os assuntos espirituais também, porque a gente está falando de um movimento pisciano. A gente tem uma superativação aí de alguns planetas, né, através do eclipse. Um deles é Júpiter, que está em Virgem, está retrógrado desde o começo do ano, pedindo mudanças e revisão em termos de valores, de ética, propósito de vida. E aí esse eclipse também vem questionar um pouco isso, como que está esse processo, o que a gente tem feito para mudar, para transformar também. Mas como é um aspecto tenso, a gente está falando de uma oposição entre o Sol e a Lua e esse Júpiter, a gente também pode viver situações que, de repente, extremas ou intensas demais, que nos obrigam a olhar para aquilo e, de fato, rever e tomar alguma providência, alguma atitude, alguma decisão. Da mesma forma, esse eclipse está em aspecto com Saturno, também não é um aspecto fácil, a gente está falando aí de uma quadratura, porque é uma tensão, e a gente já tem aí Saturno transitando por uma determinada região do nosso mapa, então Saturno está pedindo responsabilidade, eventualmente trazendo dificuldades, a necessidade de organizar ou reorganizar determinados assuntos e situações na nossa vida, né? Eu costumo dizer que ele é o nosso auditor, então por onde ele passa ele vai cobrando e vai mostrando o que está certo, o que está errado ali, o que está funcionando ou não. E aí esse eclipse vem para potencializar esse processo e, mais uma vez, para pedir transformações e mudanças, né? Não é à toa que o aspecto favorável que o eclipse faz é um aspecto harmônico chamado Sexta com Plutão, que é o planeta que traz a transformação, a mudança, a necessidade mesmo da gente entrar em contato com algo mais profundo, de mergulhar mais profundamente numa determinada situação para encontrar a nossa força e poder sim transformar. Então, a saída é a mudança. Então, seja uma mudança pequena ou grande, numa área da vida ou de repente em várias áreas, porque se esse eclipse no mapa de alguém pega um determinado planeta ou vários planetas, a gente pode ter uma ideia de uma mudança grande, de um assunto importante mesmo, acontecendo, capaz de mexer com toda a vida, ou pelo menos uma boa parte da vida daquela pessoa, tá? Para saber em que área que esse eclipse cai e como que isso funciona, é importante fazer todo o mapa astrológico, cada um tem já uma estrutura de mapa natal diferente e as previsões da mesma forma são individuais para cada um. Então, além de saber onde o eclipse cai, é importante saber que outros aspectos que essa pessoa está vivendo por progressão, por trânsito, até para entender um pouco melhor como lidar.
De qualquer forma, o que vale para todo mundo é, né, um momento, uma semana para a gente tentar refletir mais, tentar evitar grandes decisões sem pensar, tentar estar o mais centrado possível, até para tomar boas decisões sensatas. Para quem estiver bem centrado, como a gente está falando de um eclipse no signo de Peixes, também vale ouvir a intuição, seguir sinais, enfim, tem toda uma coisa aí da gente escutar o que vai além da razão e além do óbvio, tá bom? Essa questão de rever crenças e valores é muito importante para todo mundo, individual e coletivamente, assim como a ideia de pensar nos grandes problemas coletivos, o quanto que cada um de nós é responsável também e o que cada um de nós pode fazer para mudar. Isso vale para as pequenas e para as grandes coisas da nossa vida e do coletivo também. Eu acho que um eclipse solar no signo de Peixes pode até trazer situações que resgatam um pouco essa necessidade de se ter compaixão, de se colocar no lugar do outro. Enfim, também é um dos temas que pode estar aí presente ao longo dessa semana, tá bom? Os efeitos do eclipse são muito fortes essa semana. O ápice, quando vem a lua cheia, mais ou menos 15 dias depois, vai ser mais um eclipse, dessa vez um eclipse da lua, mas pra frente eu falo sobre isso. Mas de certa forma aí, por mais ou menos 6 meses, a gente sente os efeitos, ou pelo menos os reflexos daquilo que o eclipse traz. A gente evita na semana que o eclipse acontece começar coisas novas, sem ter certeza do que está fazendo. Se tiver alguma decisão importante para tomar, peça tempo, tenha paciência e tudo muito bem feito, muito bem planejado e muito estruturado para que possa dar certo. Tá bom? Vou dando mais informações nas redes sociais ao longo da semana. No meu site tem mais textos sobre o eclipse, mais informações também, titividal.com.br, Facebook Titividal, Instagram Astróloga Titividal e Twitter Titividal. Até a próxima e que seja um bom eclipse e que as mudanças sejam positivas para todos nós.